Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje o nosso programa vai falar sobre hepatites virais, que são infecções que atingem o fígado por uma série de vírus. Isso a gente vai discutir aqui. É um problema seríssimo. Nós vamos discutir esse assunto com o infectologista Marco Túlio Silvestre, professor da Universidade Federal de Uberlândia e médico no Mater Dei Santa Genoveva. Doutor Marco Túlio, é um prazer enorme tê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo meu, Orley, da gente poder estar aqui e prestar os esclarecimentos aí que a gente puder fazer. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Doutor, quais são os principais sintomas de hepatite de maneira geral e que procurar para socorrer? Tá. A hepatite, na maioria das vezes, ela é até oligossintomática. Ela praticamente não tem sintomas, ela passa de uma forma desapercebida. Às vezes não tem dor, nada. Às vezes um mal-estar inespecífico, náuseas, vômitos, problemas na digestão. Mas quando ela vem com aquele quadro florido mesmo, que é a hepatite clássica, que chama atenção, normalmente ela vem com uma febre baixa, né? Todos esses sintomas digestivos de mal-estar, náusea, vômitos, talvez um pouco de diarreia, dor no quadrante superior direito do abdômen, né? Pelo crescimento do fígado, e o sinal clássico é o amarelão, que a gente chama de icterícia. Icterícia. Isso. Isso antigamente dava muito em criança, né? Porque a criança está com icterícia, tá? Isso é a icterícia do recém-nascido, que é por incompatibilidade ABO. É um pouquinho diferente da hepatite, mas o princípio é mais ou menos semelhante. E são 4 tipos de hepatite, né? A, B, C, D e E. Na verdade, existe uma a mais aí, né? São as hepatites clássicas, que a gente chama daquelas doenças que acometem preferencialmente o fígado, né? Então, são doenças em que o fígado é o órgão principal. Realmente a hepatite A, B, C, existe a hepatite delta, que só existe em coexistência com o vírus da hepatite B, ela não existe sozinha. A hepatite E hoje é descrita uma hepatite que a gente chama de hepatite G, que se assemelha à hepatite C. Qual que é o sintoma? Os sintomas... A diferença desse? Não. Em termos sintomatológicos, praticamente não há diferença. A diferença que existe é que algumas hepatites, elas tendem a curar. Elas curam, enquanto a hepatite B e a C tendem a cronificar, ou seja, elas podem ficar no organismo em atividade e levar o indivíduo a complicações, como cirrose e câncer do fígado. Né? A hepatite A, a hepatite E e a hepatite G geralmente curam, tá? Sem deixar... Naturalmente, com o isso, tempo, elas curam. Isso. Tem algum tipo de hepatite, se juntar todos esses modelos, vamos dizer assim, de hepatite, que pode ser letal, pode levar à morte? Todas as hepatites, em teoria, elas podem cursar com um quadro que a gente chama de hepatite fulminante. A hepatite fulminante é um quadro em que há uma necrose total do fígado e ele para de funcionar totalmente. Com isso, o organismo entra num desequilíbrio. E esses pacientes em que isso acontece, a única solução que a gente dispõe é um transplante hepático em caso de urgência, né? O que muitas vezes não está disponível para todos os pacientes. Mas, em teoria, todas elas têm esse potencial. Mas, sem dúvida, a hepatite B é que evolui mais para isso, e depois a hepatite C. A vacina é o remédio mais corriqueiro e o mais à mão, né? Isso. Hoje, infelizmente, a gente só tem vacina para hepatite B e para hepatite A. Né? As outras hepatites, principalmente a C, que é a mais problemática aí, e é que mais tem crescido no mundo, infelizmente nós não dispomos de vacina.
Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Essa hepatite C é que envolve questões sexuais? Isso, tanto sexuais quanto transmissão parenteral, né? Aquelas pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, pode ser transmitido por sangue contaminado através de outros instrumentais também. Além da relação sexual em si, o beijo, por exemplo, pode... Nesses tipos de hepatites, nenhuma delas, nem a hepatite B, nem a C, que tem esse tipo de transmissibilidade. Em teoria, a hepatite A e a hepatite E, que tem transmissão fecal-oral, se a pessoa, assim, tiver feito algum tipo de ato sexual, tiver com aquilo ainda na boca, mas é hipotético apenas. Mas é bom ter cuidado, né? Sempre é bom. É bom ter as prevenções. Já discutimos aqui uma vez, inclusive, a questão da raça negra ter algum tipo de prevalência nessa questão de hepatite. É real isso? Na verdade, o que a gente tem mais são aqueles grupos de riscos, né? E existem algumas preferências genéticas. A gente sabe que o asiático ele tem um índice maior de infecção por vírus da hepatite B, de cronificação, que eles têm uma tendência de não erradicar o vírus, tá? Ele se contamina mais precocemente, geralmente durante o parto até, e tem uma tolerância grande ao vírus. Ele só vai se desenvolver, né, na idade mais adulta, tá? Mas assim, relação tem a ver mais com fatores de exposição mesmo. Eu peguei uma informação, procurei ajuda lá na IA. A raça preto pardo tem a hipervulnerabilidade a HBV, que é a hepatite tipo B. HBV. E HCV também, com alta proporção entre negros, que dá 44%. Como é que o senhor avalia isso, doutor? Isso aí provavelmente tem a ver mais com fatores exposicionais, né? Sim. Tanto a hepatite B quanto a hepatite C, ela tem uma transmissibilidade que é facilitada pela relação sexual e através daquela transmissão parenteral. Essa transmissão parenteral, como é que é com o nosso público? Isso. A transmissão parenteral é quando você tem contato com sangue contaminado, de alguma forma. Por exemplo, através de seringas, transfusões sanguíneas, você pega uma pessoa acidentada, tem um ferimento na mão, tem contato com sangue, pode acontecer isso aí. A população LGBT. Também por causa de exposição, né? Na população LGBT, o que ocorre muitas vezes é que expõe mais a isso são a prática, principalmente, né? A multiplicidade de parceiros, né? E o sexo sem proteção. Aqui em Minas, informações que eu peguei, a hepatite C aqui no Brasil, 57,2% dos casos são em homens e 42,8% em mulheres. Isso. Uma prevalência maior. Mas você vê que não é uma prevalência tão predominante. A diferença aqui é pequena. Pequena. Mas acomete os dois sexos da mesma forma. Né? E idade também não... A idade de exposição tem a ver. Por exemplo, a hepatite B, a pessoa pode se contaminar mais precocemente, porque existe a transmissibilidade da mãe para o feto, que pode acontecer tanto intraútero quanto no momento do parto, né? E a hepatite C, a transmissibilidade dela natal ali no momento do parto ou intraútero é bem inferior ao da hepatite B. A hepatite C, geralmente a pessoa vai se contaminar quando ela é exposta a essas situações de riscos, né? Usa algum instrumental contaminado, transfusão, uso de droga ou atividade sexual sem proteção. Bom, ela costuma se resolver sozinha, né? Dependendo do tipo de
de hepatite, mas não é por isso também que a pessoa vai deixar de procurar ajuda, né? Eu estou com hepatite, mas ela vai embora daqui a pouco. Hoje a gente já dispõe de alguns tratamentos, alguns medicamentos que ajudam no tratamento da hepatite, tanto da hepatite B quanto da hepatite C. A gente tem medicações que podem ser utilizados na fase aguda, dependendo da evolução do paciente. Sim. Se a gente detecta, a gente pode fazer uso desses medicamentos para evitar a cronificação da hepatite. Ou naqueles pacientes que estão evoluindo com uma situação mais grave, que você prevê aí que esse paciente pode evoluir para uma falência hepática, a gente pode lançar a mão desses tratamentos medicamentosos. A vacina é um remédio, pode ser uma possibilidade de evitar essa cronificação A vacina, sem dúvida, né? A vacina, ela tem um alto poder de proteção, né? O grande problema da vacina é que nem todo mundo consegue fazer a soroconversão. Ela é alta, gira por volta de 90% das pessoas vacinadas, tá? E aquelas pessoas que fazem a vacina e fazem a soroconversão têm uma proteção que a gente pode falar que é praticamente por toda a vida. Evita dele se contaminar. No Brasil hoje, a vacina da hepatite B já é feita ali, dentro do berçário, nos primeiros meses de vida. Eu me lembro que antigamente era BCG, né? Que dava para... A BCG é tuberculose. Eu sei, é outra coisa, mas já é aquela... Hoje entrou também da hepatite, né? Antigamente era só a tuberculose. Quando que a pessoa deve procurar ajuda, doutor Bartulho? Olha, a hepatite, quando ela cronifica, na grande maioria das vezes ela é silenciosa. Então, todas as pessoas que tiveram alguma exposição, né, tiveram alguma situação que possa ser considerada de risco, por exemplo, pessoa que teve hábitos ou tem hábitos de realizar relações sexuais sem a devida proteção, né? Pacientes que têm múltiplos parceiros, que nos inícios aí dos anos 70, 80 foram submetidos à transfusão sanguínea, usuários de drogas injetáveis, que ainda bem têm diminuído, né? Seriam pessoas que deveriam fazer o exame como uma rotina, né? A única forma de você detectar precocemente e pôr um tratamento antes daquilo que a gente chama de cronificação, né, que a pessoa evolui para cirrose ou para o câncer hepático, é fazer esse tratamento mais precocemente possível. O casal, por exemplo, dentro de casa, o marido pega esse Existe, por exemplo. Sem dúvida. O cuidado que tem que ter com os outros membros da família. Bom, em teoria, sim, os cuidados têm que ser só com exposição a sangue, né? Na verdade, a pessoa evitar, né? A pessoa às vezes teve um sangramento e lá pôr a mão naquilo, né? E, evidentemente, não compartilhar agulhas, né? Vai fazer aparelho de lâmina de barbear, essas coisas, né? Coisas que podem ser contaminadas com sangue. Certo. A hepatite B, ela pode ser controlada, mas não tem cura definitiva, né? Não, ela não tem cura. Hoje, pelo menos temos a vantagem que ela é prevenível, porque existe uma vacina. Mas a pessoa, se ela cronifica, ela não tem cura. Qual é o sintoma dessa... Só para o nosso público. Com o tempo, né, a hepatite B, existem manifestações extrahepáticas que às vezes podem chamar a atenção para algumas dessas hepatites. Mas geralmente a pessoa só vai começar a ter manifestações quando o fígado já tem um grande comprometimento. Geralmente as manifestações, o fígado, ele consegue aguentar a barra até quando 10% dele está funcionando. Ele ainda consegue manter, mas a pessoa depois disso começa a sentir uma fadiga crônica, cansaço por qualquer motivo, né? Atinge outros órgãos além do fígado? Ou a hepatite B, ela pode às vezes indiretamente atingir outros órgãos também. Os rins, por exemplo? Os rins. É uma doença, mas na verdade é um comprometimento funcional. A hepatite C, ela pode ser curada, né? Em torno aí de 95%. Pode, hoje sim. Com os antivirais disponíveis. Hoje nós temos as drogas de ação direta. A hepatite C foi um transtorno, né, no início dos anos 2000 aí, até 2015, muito difícil de tratar.
Mas depois, com o advento desses novos medicações, a eficácia medicamentosa é muito, muito grande. Se a pessoa procurar fazer o exame, diagnosticar, o tratamento é extremamente efetivo. O SUS possibilita esse tratamento? Total, gratuito. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Como é que a pessoa adquire essa hepatite C? O senhor já falou, mas eu gostaria de dar uma... A hepatite C, a maioria dos casos que a gente tem, né, ainda foram através de exposição a sangue contaminado de uma forma direta ou indireta, né? Pessoas que receberam transfusões, né, décadas atrás, quando não existia o exame ainda para esse vírus, através da contaminação por uso de drogas injetáveis. Isso aí também houve um boom muito grande, né? As pessoas que usavam drogas, aí havia compartilhamento de agulhas, né? Pacientes que foram submetidos a procedimentos médicos, odontológicos, sem a devida esterilização, né? Transfusões sanguíneas que foram executadas e atualmente salões de beleza também, que não de retirar cutícula. É possível. É possível se uma paciente, por exemplo, teve ali, né, sangrou e não foi feita a higienização correta daquele material, é possível. É uma comparação meio tosca, vamos dizer assim, mas o grau de contaminação é semelhante ao do HIV? O HIV, ele tem até, se você pegar em relação à hepatite B, um grau, a chance de contaminação é menor do que a da hepatite B. Olha só. Hepatite B tem muito mais chance de você contaminar num instrumental desse que o HIV. Eu me lembro quando surgiu o HIV, quando começaram a aparecer os primeiros casos, depois em 80, parece por aí. Então os salões de manicure, aquela coisa toda, tinha aqueles autoclave para desinfetar o instrumental da moçada, aquela coisa toda. Então foi um horror. Mas foi bom porque preveniu essas outras doenças, né? Bom, agora tem a hepatite D. No caso da hepatite D, o acompanhamento médico é indispensável, né? Não. A hepatite D, que na verdade a hepatite delta, ela não existe sozinha. É delta. A hepatite delta, ela só vai ocorrer se a pessoa é portador de hepatite B. Vamos dizer assim, ele é um vírus defectivo. Para ele existir, ele precisa da presença do vírus da hepatite B. E o que ele faz é potencializar a hepatite B. Então, aquela pessoa que tem tem a hepatite B e se infecta com delta, né, da mesma forma que se infecta pelo B, a evolução da doença é muito mais rápida. Uma pessoa que não tem a hepatite B não vai ter a hepatite delta. Bom, cronologicamente, doutor Marco Túlio, a gente pode dizer que surgiu a hepatite A, depois vieram as outras. Depois veio a B, que a gente conheceu primeiro. Aí depois a hepatite C, a gente chamava de não A, não B. Chamava assim, hepatite não A, não B, até que nós descobrimos o vírus da hepatite C. E progressivamente a gente foi descobrindo esses novos vírus, por isso que as letras vão. Você vê, a gente pulou do E para o G, mas na verdade é porque descobriu um F. Existe essa hepatite F, só que ela nunca foi descrita em humanos, né? Ela só foi descrita em macacos. Então, não, é um vírus que causa hepatite. Então, chamaram de vírus da hepatite F. Só que ele nunca foi descrito em humanos. Eu te fiz essa pergunta até meio óbvia, que apareceu A, B, C, D e tal. Isso abre porta para o surgimento de outros? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. G, H, I, J. Pode acontecer. Né? Porque o que acontece? Às vezes esses novos vírus, eles estão enrustidos aí, a gente não sabe. A gente tem hepatites que a gente chama de hepatites idiopáticas, que ela não tem uma causa específica. A gente investiga, não é medicamentosa, não é viral, não é autoimune, não tem exposição ocupacional, a gente não acha uma causa. Pode ser que seja uma hepatite viral, só que a gente ainda
À vontade, tranquilo. Não conseguimos identificar o agente. A gente tem uns números até interessantes, positivos, né? Que em 2025 agora, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que Minas atingiu um marco importante. Entre 2014 e 2024, os óbitos por hepatite C reduziram em 70%, de 116 para 34 mortes, e os de hepatite B caíram 29%, de 38 para 27 mortos. O pessoal está se cuidando mais do que... Eu acho que é a detecção precoce, né? E o tratamento específico. O vírus da hepatite B, apesar dele não ter um tratamento curativo, com o tratamento a gente consegue diminuir a atividade da doença. Então, a principal complicação, que é a cirrose e o câncer de fígado, a gente consegue reverter aquilo em muitos anos, e às vezes nem acontecer, você diminui a possibilidade disso acontecer. É igual uma pressão alta. Você vai ter que tomar remédio o resto da vida. Você não pode parar de tomar o remédio. Se parar de tomar, a pressão não tem cura. É a mesma coisa a hepatite B. Apesar de não ter cura, ela tem um tratamento que tem essa efetividade, que ajuda a controlar a doença e evitar a evolução para esses problemas maiores. A gente fala em cirrose, o assunto nos remete à bebida. O cara bebe demais, ficou cirrótico e tal. Qual que é a relação da hepatite com o álcool? Bom, nesse lance da cirrose? Existe uma potencialização enorme, né? A pessoa que é portador, por exemplo, de um vírus da hepatite B ou da hepatite C e bebe, a chance dele se cirrotizar aumenta várias vezes. E aquele período de evolução encurta muito. Seria demorar, por exemplo, no caso da hepatite C, 30, 40 anos, se evolui em 10 anos, ele está cirrótico. Credo. E ele pega a cirrose só com álcool? A cirrose desenvolve só com álcool. A cirrose, ela representa uma resposta do fígado a um processo inflamatório do fígado, que pode ter várias causas, né? O álcool, né, medicamentos são causas assim, vírus são causas, né? Tem vários fatores, doenças autoimunes que provocam essa inflamação do fígado, e o fígado, na tentativa de se regenerar, né, ele o faz de uma forma desorganizada e levando a cirrose. O cigarro entra nessa não, história? Como fator desencadeante, não. Não, para cirrose especificamente, não. Bom, hepatite B no Brasil, 55% dos casos são em homens. Em 2024, a proporção foi de 14 casos masculinos para cada 10 femininos. É uma diferença... O homem provavelmente aquilo que a gente fala, né? Ele tem uma maior assim, exposição, né? Tanto por via sexual quanto por compartilhamento aí de drogas. É mais, como se diz, é mais largado, né? Mais, né? A gente vê aí. Bom, em 2023 nós tivemos os maiores números de casos, que foram 208 casos totais, sendo isso no Triângulo Mineiro, aqui. Nós tivemos 208 casos, sendo 126 de hepatite C, 77 de hepatite B, e da D aqui não fala. Como é que é isso, doutor? A delta, ela praticamente não existe no nosso meio aqui. Ela ocorre mais em pessoas da região amazônica, tá? O vírus delta lá, ele existe de uma forma mais endêmica. Então lá os portadores do vírus da hepatite B têm maior tendência a serem co-infectados com delta. No nosso meio isso é um fato desprezível. Praticamente nós não temos. Por que isso? Eu acompanhei, peguei algumas informações que na região amazônica, como o senhor disse, sobretudo lá no interior do estado, observa-se a maior prevalência de hepatite B e de hepatite D, que é considerada uma das mais graves, tal. Em Parintins, por exemplo, ações de testagem e vacinação estão sendo intensificadas ao longo dos tempos. Por que essa prevalência lá nessa região? Provavelmente esse vírus aí, eles tiveram uma transmissão que a gente vai congênita mais exacerbada nessa região, né?
Provavelmente ele foi passando de mães para filhos aí, e isso foi se mantendo e co-infectando a população. E o vírus Delta, que era um vírus que estava presente ali, sem causar nada, achando o vírus da hepatite B, essa co-infecção, né, potencializou o efeito do vírus da hepatite B. Eu peguei um dado interessante também aqui, que os números evidenciam desigualdades raciais no acesso e na distribuição da hepatite viral, provavelmente impulsionadas por determinantes sociais como o acesso desigual à saúde, cidadania e condições socioeconômicas. Resumindo, atinge mais a classe mais... Sem dúvida, eu acho que hoje em dia é mais pela desinformação, né, Orley? Porque falar que o acesso a serviços públicos, é lógico que existem regiões no Brasil que têm acesso, mas isso é uniforme, seja para pessoa de qualquer raça, credo, qualquer coisa. Eu acho que tem a ver mais com a desinformação, né? Porque, infelizmente, a gente sabe aí que às vezes a informação, né, ela não chega a todos de uma forma compreensiva. Então não basta a gente informar, né? A pessoa precisa compreender, né, e saber a magnitude daquilo, ele tem que saber interpretar aquele dado que foi dado, né? Então, às vezes, isso em populações mais pobres, né, geralmente o nível cultural, ele deixa um pouco, né, essa pessoa incapacitada de entender a importância e a realidade dessas doenças. E a falta de acesso, às vezes também a falta de acesso, né, a órgãos públicos de saúde, nessas procurar, às vezes, a importância de uma vacinação, né? Hoje a gente tem aí vacina, por exemplo, a hepatite B. Se todo mundo vacinar, é uma doença que vai sumir. Ela tem diminuído muito, né? Tanto que hoje a hepatite C é a hepatite viral que mais prevalece no mundo, né? Então a B tem diminuído, apesar do número ainda ser muito grande de pessoas infectadas, novos casos da hepatite B têm diminuído. Isso por causa da vacinação. Com a eliminação da hepatite D, por exemplo. Desculpa se eu estou fazendo alguma pergunta meio fora de contexto. Me veio à cabeça agora. Acabando com a hepatite D. Para você acabar com a D, ela, na verdade, ela não existe isoladamente. Sim. A hepatite delta não existe. Ela só existe se você tiver o vírus da hepatite B. Então, se eu acabar com o B, sumiu a delta. E ela corta o ciclo. Aí não vai ter mais a E, nem a E. Não. Aí a E, a G são vírus diferentes. São classes de vírus diferentes. Uma não depende da outra. Não. O delta e o B, eles são vírus que são... eles têm essa propriedade que a gente fala que é um vírus co-infector do vírus da hepatite B. Ele é um vírus defectivo, então ele precisa do material genético do vírus da hepatite B para se multiplicar. Agora, o vírus da hepatite A é um vírus diferente, o vírus da hepatite B é diferente, o C é diferente, o D é diferente, né? O delta é diferente, o C e o G que são mais semelhantes. Os sintomas também são... Todos semelhantes. É difícil, pela sintomatologia, você falar. Agora, existe prevalência. Por exemplo, em crianças, né? A maioria é hepatite A, que é transmissão fecal oral, né? Que é contaminação ali, problema de higienização, esgoto, né?
crianças. Aí já é do problema social, né? E orientação também, porque criança é aquela história, um tá com hepatite, não sabe, vai lá, um pega na mão do outro, não higieniza a mão, né? Come no mesmo local. Antigamente falava, né, que isso era bom porque ia pegando anticorpos, né? E hoje também a gente viu aí, né, um boom aí que ocorreu aí, né, principalmente em homens que fazem sexo com homem, né, por causa dessa contaminação aí fecal oral aí, essa possibilidade, né, então a gente, é uma hepatite que a gente viu aumentar um pouquinho nesse grupo, né, mas é aquela história, é uma hepatite que em adultos ela é um pouco mais grave que em crianças, mas é uma hepatite que não deixa sequelas. Falar em sequela, doutor Newton, está um pouquinho fora da nossa pauta, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui. A herpes zoster, a gente sabe que é outro vírus, é outra história completamente diferente. Mas eu vi uma matéria recentemente num jornal aí falando sobre que existe uma possibilidade do governo disponibilizar a vacina da herpes zoster. É uma doença terrível, né? O herpes zoster, ele é o mesmo vírus da catapora. Então, para a gente ter o zoster, a gente tem que ter pegado a catapora na infância, né? E a gente sabe que a catapora é uma doença extremamente prevalente, de alta infecciosidade. Se a gente pegar uma faixa etária... E é uma marca fisicamente, né? Se a gente pegar uma faixa etária mais elevada, aí, geralmente de pessoas acima de 30 anos, 30, 40 anos, quando a vacina da varicela ainda não era feita de uma forma tão prevalente, a gente tem uma quantidade de pessoas extremamente vulneráveis à reativação do vírus da varicela. Porque, na verdade, a catapora a gente pega e ele fica incubado no nosso organismo. E ele vai ficar incubado lá na raiz dos nervos, né? Então, aqui na coluna aqui, a gente tem gânglios, né? Onde ficam ali, emergem as raízes nervosas, o vírus fica ali dentro. E a hora que a gente passa dos 60 anos aí, geralmente, pode acontecer mais cedo, ele resolve acordar. Então ele vem pelo nervo e provoca uma destruição naquele nervo. É um vírus sacana. E traz uma dor violenta. Ele se aloja no nervo. No nervo. E o tratamento é complicado, né, doutor? O tratamento, na verdade... Tirando a vacina. A gente faz para diminuir, né, o tempo de evolução, e tem aí, a gente sabe que se você tratar precocemente usando os antivirais, a gente diminui a incidência da principal complicação, que é a neuralgia pós-herpética, ou seja, a dor que fica naquele dermátomo correspondente na região do nervo, que muitas vezes é incapacitante, e ela pode durar meses, até anos, né, e necessitar que a pessoa use de medicações que agem nessa dor nervosa, que são medicamentos que, na maioria das vezes, também têm um efeito sedativo, né? Então, às vezes, o controle da dor, ele não consegue ser tão efetivo, porque se eu aumentar muito o remédio, a pessoa praticamente passa o tempo todo dormindo. Que coisa horrorosa. E existe a possibilidade do governo, o senhor tem alguma notícia sobre isso? Eu vi aí que já existem estudos da vacina do herpes zoster passar, né, nos próximos anos aí, a fazer parte do SUS. E é extremamente necessário, né? A gente sempre deu muito valor à vacinação das crianças. Está na hora agora da gente lembrar dos idosos, né? Não só com a vacina do Covid, com a vacina da influenza, mas outras vacinas que são necessárias. Vacinas de pneumonia, né? Outras vacinas virais que previnem pneumonias, né? Vacina do herpes zoster. A vacina da pneumonia ela é disponível no SUS? Não. Só é disponível para grupos de risco específico. Pois é, não é bem um assunto nosso não, mas é tanto dinheiro desperdiçado nesse país, né, doutor? Sem dúvida. Que esse congresso nosso podia dar uma mexida, né? Ter um pouquinho de humanidade em relação a isso. Eu acho que agora, principalmente, como a gente tem visto a população acima dos 60 anos crescendo absurdamente, né? Daqui uns dias, vamos dizer que vai ser o topo da pirâmide, a base da pirâmide. A pirâmide está obesa, né? Ela vai, sem dúvida nenhuma, vai estar lá, as pessoas acima de 60 anos vão representar praticamente um percentual equivalente das pessoas mais jovens. Então está na época da gente começar esses programas de imunização dos idosos,
né, disponibilizar tudo isso, que essas vacinas vão evitar complicações futuras, né, internações, gastos com medicações. Na economia isso pesa, né? Nós temos um programa aqui também, chama Geração Prateada, aqui, disponível no YouTube. A gente discute vários ângulos desse universo dos 50 mais, 60 mais, né? Uhum. E um dos aspectos que a gente já trouxe à baila aqui foi exatamente isso, a necessidade de se cuidar desse pessoal. Sem dúvida nenhuma. E o cuidado ele é amplo, né? Vai desde condições médicas, sociais, psíquicas, né? De sedentarismo, de tornar essas pessoas disponíveis para a sociedade, né? Não ser um peso, né? Exato. Eu estou lendo um livro, chama Uma História da Velhice no Brasil, da pesquisadora Mary Del Priori. Ela traça um relato da situação da terceira idade no Brasil, desde os tempos de Colombo, de Pedro Álvares Cabral, aquela coisa toda. E é uma situação triste, que parece que agora que estão dando um pouquinho de atenção, né? Isso. O pessoal esquece, né, que não fica velho quem morre, né? Verdade. Doutor Marturo, o que mais que a gente pode falar sobre essas hepatites? Eu acho, o recado que a gente precisa passar aqui, eu acho que é lembrar, né, que a maioria dessas hepatites, elas são assintomáticas, que a pessoa só vai descobrir a sua presença quando vem as complicações mais graves. E aí, né, a chance de cura é muito baixa. Né? Aí vem as complicações, aí muitos deles vão ter que evoluir aí para um transplante hepático. Então não custa nada para qualquer pessoa chegar no médico, vai fazer exame de rotina, chega e pede para o médico, doutor, faz meus exames de hepatite. Vai não vai, né? Você procurou um médico, qualquer lugar, você vai fazer um exame de rotina, eu gostaria de fazer o exame, o médico vai pedir para você, porque são doenças silenciosas, né? E quando a gente desconfia da sua presença, né, às vezes pode ser tarde. Eu vejo muitas pessoas que vão descobrir essas doenças, é uma outra forma. Vai fazer um ato de caridade, vai doar sangue, né? Que ali quando você vai doar sangue, faz todos esses exames aí de sorologias. E você é informado se você é portador disso. A pessoa tem que entender também que ela se prevenir, ela está protegendo a família. Todos, sem dúvida. Sem dúvida. Ela tem que pensar que se ela contrair essa coisa, vai arriscar a passar para a esposa, para o marido. Isso. E a esposa muitas vezes transmite para o feto. Exato. Doutor Marturo, foi um prazer enorme ter aqui o nosso Dose de Saúde de hoje. Tenho certeza que as informações que o senhor disponibilizou aqui para a gente são de muita validade para quem nos acompanha. Eu que agradeço, Yorley, a oportunidade da gente falar de uma coisa tão importante aí, que são as doenças, a hepatite aí, as hepatites virais. Lembrando que a hepatite viral é um dos espectros das hepatites, né? E hoje em dia, quando a gente fala de hepatite e complicação, a principal causa não são mais as doenças virais. A principal coisa é a obesidade. A principal causa é a obesidade. É o que a gente chama de esteatohepatite, que é uma gordura que se infiltra no fígado, inflama o fígado e tem a mesma capacidade de desenvolver uma cirrose e, posteriormente, um câncer de fígado que um vírus da hepatite. Diabetes é um complicador nesse caso? Sem dúvida. O diabético, se ele não controla, uma das complicações é o acúmulo de gordura no fígado. E existe, né, o alcoólatra também, além do álcool, ainda tem a gordura. Mas o diabético, ele precisa controlar, porque o diabético que não controla, ele desenvolve esteatohepatite. Uhum. Muito bom. Doutor Marturo, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente sabe que o tempo de médico é uma coisa complicada para sair do consultório, mas... Meio corrido. Mas isso vale a pena. Muito obrigado. Agradeço, obrigado. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.